Olá! Existem muitas dúvidas e dificuldades de entendimento sobre as leis de zoneamento que incidem em nosso município e daí resolvi fazer este vídeo tutorial. Para iniciar, eu vou falar resumidamente sobre o que chamamos de geolegislações, que é o conjunto de leis que visa o planejamento territorial como forma de dar diretrizes de uso de cada uma das zonas definidas dentro do território. As geoleis não fazem sentido sem o acompanhamento de um mapa, com os devidos polígonos das zonas definidas. Enfim, os entes federativos, cada um em sua área de atuação, definem o que pode e o que não pode dentro de cada zona. Em nosso município, a gente pode considerar 3 geolegislações que devemos nos atentar, que são, vamos lá. Zoneamento ecológico e econômico. Primeiramente, vamos falar sobre zoneamento econômico e ecológico, ou ZE. Este é um instrumento utilizado há muitos anos e podemos citar como um dos zoneamentos mais antigos aquele que deu origem à Zona Franca de Manaus. No âmbito estadual, o Estado de São Paulo definiu, entre outros, um zoneamento específico para regiões costeiras, através da Lei 10.019 de 1998, que dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. Daí o codinome GERCO, de Gerenciamento Costeiro, mas nada mais do que um zoneamento ecológico e econômico dessa região costeira. Também definiu que o ZEE costeiro paulista fosse dividido em 3 grandes regiões do estado, a saber, Litoral Sul, Baixada Santista e Litoral Norte. Resumindo, então, temos um ZE específico para a nossa região do Litoral Norte, como dito anteriormente, muitas vezes referido como GERCO. O decreto do ZE do Litoral Norte foi o primeiro costeiro do Brasil, promulgado em 2004, com revisões previstas a cada 10 anos. Portanto, a revisão desse decreto iniciou-se em 2014. Foi realizado por um grupo denominado Grupo Setorial, ou GS-GERCO, uma espécie de conselho composto de 8 representantes de prefeituras, 2 de cada município, 8 representantes de sociedade civil, também 2 de cada município, e 8 representantes do Estado, dos mais diversos órgãos como o CETESB, DAE, Fundação Florestal, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, entre outros, totalizando assim 24 membros, com seus respectivos 24 suplentes. O Instituto Ilhabela Sustentável foi um dos representantes da sociedade civil nesta revisão. Porém, quem se lembra e participou de alguma dessas reuniões, devido aos diversos conflitos territoriais, apenas em 2017 terminou-se a revisão e foi aprovado. E esse é o que está em vigor atualmente. Trata-se do Decreto 62.913 de 2017, cuja próxima revisão está prevista apenas para 2027. As zonas vão de Z1 a Z5, seguindo a mesma nomenclatura da legislação federal, com algumas subzonas, como exemplo, as terrestres, a zona marinha. Exemplo, Z3T refere-se à zona 3 terrestre. Z1M refere à zona 1 marinha. Essa legislação, por exemplo, que define que indústrias só podem ser instaladas em Z5. Existia no decreto anterior de 2017 dúvidas sobre o conceito de indústria, o que gerou uma polêmica, pois pelo fato de nosso município não possuir nenhuma Z5, não poderia ter nenhuma indústria instalada. Nessa revisão, isso foi clarificado, portanto, a zona urbana Z4, que nós temos uma grande parte do nosso município, podem existir pequenas indústrias de baixo potencial poluente. Citamos como exemplos, anteriormente duvidoso, cervejarias artesanais, áreas de compostagem, centros de tratamento e trituração de resíduos de construção civil, concreteiras, entre outras. Isto, por exemplo, está exemplificado no anexo do referido decreto do ZEE. Todos esses exemplos citados são permitidos em Z4, portanto, permitidos em nosso município, obviamente em Z4 e não em outras zonas como Z1, 2 e 3. Resumindo, não há nenhuma necessidade de alteração dessa legislação para os exemplos, uma vez que a própria CETESB inseriu nesse decreto esse citado anexo,
com uma lista de todas as pequenas indústrias não poluentes que podem sim estar em Z4, diferentemente do que se fala em discussões. A segunda legislação, e a mais importante para nós, falando-se de geolei, é o próprio plano diretor municipal. A nomenclatura de zonas é definida pela prefeitura juntamente com o grupo ou conselho que está participando da construção do plano. Em Ilhabela é a Lei 421 de 2006. Nela foram definidos os seguintes tipos de zona: ZRT, Zona de Restrição Total Ocupação; ZR1, Zona de Alta Restrição 1; ZR2, Zona de Alta Restrição 2; ZU1, Zona Urbana de Restrição Geotécnica e Ecológica; ZU2, Zona Urbana de Baixa Restrição; e as famosas ZEIs, que é a Zona de Interesse Específico, o ZIE. E a terceira legislação que nós temos o Plano de Manejo do Parque. Ela foi criada pelo Estado, refere-se ao Plano de Manejo, que é um zoneamento específico do Parque Estadual de Ilhabela. A nomenclatura dessas zonas, no caso do Plano de Manejo, ela segue o padrão do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É uma padronização para todos os parques nacionais e estaduais. Então são elas: zona intangível, zona primitiva, zona de recuperação, zona de uso intensivo, zona de uso extensivo e zona de uso conflitante. Mas, de fato, o que significa todas essas zonas? E o que pode e o que não pode em cada uma? Bem, cada uma dessas zonas também está descrita em uma lei ou decreto. Mas, como eu disse anteriormente, essas legislações não fazem sentido sem os mapas respectivos. E como eu faço para acessar esses mapas? Bem, você pode comprar algum software de geoprocessamento, solicitar via lei de acesso à informação os arquivos nos órgãos públicos e acessá-los. Mas com a disponibilização de ferramentas abertas, nossos problemas nesse sentido minimizaram. Se não, vejamos. Para proporcionar esse acesso e facilitar a compreensão, o Instituto Ilhabela Sustentável produziu um conjunto de mapas de uso aberto através da ferramenta Google My Maps e disponibilizou-os em nosso observatório. E mais, ao visualizar um mapa, inserimos a facilidade de, ao clicar em uma determinada zona, automaticamente é mostrado o texto da legislação que descreve aquela zona específica, facilitando assim a compreensão da zona e do mapa. Bem, para melhor compreensão, vamos aos mapas. Bom, como acessar os mapas? Bom, primeiro, comece entrando em nosso site. Então está aqui, iis.org.br. Esse é o nosso site principal. Você baixando aqui no canto inferior direito, temos aqui um ícone Observatório dos ODS. Aqui todos os nossos dados relacionados ao observatório, seja indicadores, mapas, estão dentro do observatório. Basta clicar aqui em cima e você vai entrar então no observatório. Aqui está a página do observatório. Ela é dividida em alguns conjuntos de dados, por exemplo, indicadores, que não é assunto do momento, a mapoteca e a agenda integrada da Rede Litoral Norte Sustentável. Entrando aqui em mapoteca, então aqui temos diversos mapas que nós produzimos, todas em ferramentas abertas. Então tem aqui plano diretor, ZEE, plano de manejo, tem alguns outros aqui que vocês consultem posteriormente aí, equipamentos públicos, infraestrutura turística, saneamento, assistência social, enfim. Vamos ao que interessa. Vamos primeiro clicar aqui no ZEE, Zoneamento Econômico Ecológico. Ao clicar aqui, você vai entrar no Google Maps. Está aqui esta ferramenta, o mapa produzido, todos aqui com as suas devidas zonas. Então tem aqui cada zona de uma cor, todo o litoral norte está dividido em zonas. E aqui então está o município de Ilhabela, com as suas devidas zonas. Mas que raio significa cada uma dessas zonas?
Bom, basta clicar aqui em cima de uma das zonas, desse trecho aqui, você pode dar zoom se quiser. Clicou aqui em cima desta zona, isso aqui é uma zona Z4. Esta zona Z4 refere-se ao zoneamento ecológico e econômico, que é um decreto estadual. Isso significa que o município não tem poder de alteração por algum tipo de legislação, seja via Câmara ou seja via Executivo. Então, como eu disse anteriormente, essa legislação só será revisada em 2027. Então, temos aqui Z4, o que pode e o que não pode. Então aqui, o que é a Z4, qual é a característica de uma Z4, o que existe, e aqui o anexo que eu me referi, a gente colocou junto aqui, e aqui tem exemplos, não são todas, é impossível listar todos os tipos possíveis de indústrias pequenas e não poluentes, mas, por exemplo, está aqui, claro, ó, britamento, aparelhamento e outros trabalhos em pedras, desde que não seja extração. Enfim, está aqui um exemplo de um conjunto de pequenas fábricas. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que, por exemplo, fábricas de móveis é permitido em Ilhabela, está aqui bem claro, definido, porque podem ser instaladas em Z4. Aí, vamos nessa outra zona aqui. O que é essa zona aqui? É uma Z4OD. Bom, nós temos Z1 a Z5, mas nós temos o que são chamadas subzonas. Normalmente a subzona ela segue o mesmo padrão da zona principal, ou seja, a Z4OD ela permite tudo que permite em Z4. Só que se foi criada uma subzona, ela tem algum outro tipo de restrição. Eu não vou ler todo o texto para vocês, eu posso até adiantar. Em Z4 você pode construir em 60% da área e os outros 40% você tem que manter o terreno impermeável, ou seja, tem que ficar um gramado, uma plantação, tem que ser 40% de solo permeável e verde. Já em Z4AD, essa relação inverte, você tem que deixar 60% de zona permeável e os 40% você pode construir. Por exemplo, se você tem aqui nessa zona um terreno de 1000 metros, você pode construir 600 metros de solo, né, de medida no chão, né? Obviamente ainda tem a parte de cima, então daria para construir uma casa de 600 metros em cima e mais 50% em cima, uma casa de 900 metros quadrados num terreno de 1000 metros, desde que você mantivesse os 40% permeável. Já em Z4OD, você tem que manter 60%, então você poderia construir apenas 40%. Um terreno de 1000 metros, você conseguiria construir 400 metros no chão, mais 50% em cima, no segundo pavimento. 600 metros é o tamanho máximo de uma casa que você poderia construir aqui em Z4. E assim por diante, não vou entrar em detalhe de todas as zonas, basta você clicar em outra zona aqui, por exemplo, essa aqui é uma zona Z1, é uma zona bem restritiva, então tem todo o descritivo do que é essa zona. Pronto, você tem uma legislação que é composta de um mapa e composta aqui da lei. Obviamente, esta lei não está toda completa aqui, se você quiser, você tem que ler o texto como um todo. Você pode ver aqui que, por exemplo, em Z1, eu começo do artigo 4 até o artigo 7, que são os artigos que descrevem a Z1. Ok? Fechado o zoneamento econômico e ecológico. Como eu disse, este é um zoneamento regional estabelecido pelo Estado, com participação, obviamente, de prefeitura e de sociedade civil, mas ele não é passível de alteração dentro da esfera municipal. Ok, voltando aqui para nosso observatório, aqui na nossa mapoteca, temos aqui um link do Plano Diretor urbano de Ilhabela. Então, você clicando aqui em cima, automaticamente vai abrir o Google Maps, aqui então, com um mapa semelhante, porém com outro tipo de zoneamento. É o zoneamento do plano diretor. Então aqui não se fala mais em Z1 a Z5, fala em ZRT, ZU1, ZR2, ZR2, ZR1, ZIE. E o que significa cada uma dessas zonas? De novo, tenho aqui uma zona,
cliquei em cima. Essa zona aqui é uma zona de ZR2, zona de alta restrição. Compreendem áreas tal. Não vou ler todo o texto. Aqui está todo o texto descritivo. Obviamente não se exaure toda a explicação, como vocês podem ver dentro da lei do plano diretor. Aqui está do artigo 11 até o artigo... é só o artigo 11. Então, que está descrevendo as R2. E assim por diante, tem uma zona aqui do outro lado, que é uma ZIE. O que é uma ZIE? Zona de interesse específico, tem toda a descrição do plano diretor. Como vocês podem ver aqui no plano diretor, o zoneamento ele só ocorre nessa faixa que pertence ao município, e aqui dentro não tem, nessa parte maior, não tem nenhum tipo de zona. Por quê? Porque esta área não pertence ao município, pertence ao estado, é uma área do Parque Estadual, que compreende aí 85% da área desta ilha, né? Do arquipélago todo são 77%, 78%, mas tem aqui toda a área de parque, que não está sujeito ao plano diretor. Então, na verdade, é uma área de parque, que é uma área de unidade de conservação de uso integral, que não pode haver nenhum tipo de urbanização. Ok? Então, esse é a segunda geolegislação, que é o plano diretor. O plano diretor ele é feito dentro da esfera municipal, aprovado pela Câmara. É uma lei que tem uma hierarquia superior às outras. Ela, para ser aprovado, tem que ser sempre em 2 turnos, maioria absoluta, enfim, tem um ritual de aprovação de lei. Ok? Falamos do plano diretor. Vamos para a próxima geolegislação de importância no município. De novo, entrando aqui no nosso observatório, mapoteca, plano de manejo. Plano de manejo, o que ele vai referenciar? Ele vai mapear apenas a área de parque. Então, é uma legislação de âmbito estadual que pegou o nosso parque e definiu em grandes áreas, em grandes zonas, e definindo também o que pode e o que não pode dentro de cada zona. Igualmente, seguindo a mesma metodologia, peguei uma área aqui, cliquei em cima, tá lá, isso é uma zona intangível. Zona intangível é aquela onde a primitividade da natureza permanece a mais preservada possível, e bibibi bobó. Não vou ler tudo, tá aí uma grande descrição. O plano de manejo é um pouquinho mais detalhado, porque ele diz aqui o objetivo da área, e ele diz aqui tudo que é permitido e tudo que é proibido. Então, nessas áreas de uso de zona intangível, é proibido tráfego de veículos nessa zona. Então, mesmo que um dia tivesse uma trilha aqui no meio cortando, jamais vai ter nada motorizado. Uso de substâncias, enfim. De novo, não vou entrar em detalhe. Aí depois vocês brinquem à vontade com os nossos mapas aí. Tá? Então, essa é a terceira geolegislação. Aí pergunta que sempre fica em dúvida. Se eu tiver uma zona onde o plano diretor diz uma coisa e o zoneamento ecológico e econômico diz outra, o que vale? Bom, em leis ambientais sempre vale a mais restritiva. Aquele papo que lei federal vale mais que estadual, que vale mais que a municipal, isto não se aplica em leis de zoneamento e ambientais. Então sempre vale a mais restritiva. Então, se no zoneamento econômico e ecológico diz que você pode construir 40% e o plano diretor diz que você pode construir 10%, vale 10%. Ok? Então, é isto. Espero que vocês tenham compreendido. Brinquem à vontade com os nossos mapas de nossa mapoteca, construídas dentro de nosso observatório. E mais uma última informação. Nós utilizamos ferramentas livres. Isso significa que nós não temos uma precisão milimétrica das divisas das zonas.
Então, portanto, principalmente porque nós usamos uma base de cartográfica de 1 para 50 mil, então nos limites das zonas não existe uma super precisão. Então, os nossos mapas servem como referência, mas se um dia realmente você for precisar definir aonde é o limite do seu terreno aqui, a melhor forma é consultar as bases cartográficas da prefeitura, porque eles têm softwares de alta precisão, softwares caríssimos, muito bons por sinal, certo? O nosso serve para mostrar para a população como funciona, mas não serve, por exemplo, para uma discussão legal. Aqui é uma zona, é o limite do meu terreno, então não serve para isso. De qualquer forma, está aí nossa ferramenta de uso livre, usem à vontade e tchau, tchau, até o próximo vídeo.